O ano é novo, é janeiro de 2021, mas se a gente olhar bem, de ontem, 31 de dezembro de 2020 para hoje, a realidade do Brasil ainda é a mesma. Foi apenas o nosso astral de fim de ano e por falar nisso, quero desejar para você que me segue aí nesse canal um bom ano novo para você, um bom 2021, que 2021 seja melhor que no ano passado. Agora, falando a respeito do nosso país, é incrível e é quase que revoltante como existe uma parcela da população anestesiada diante de uma das realidades que a gente vivencia, que vem matando milhares de brasileiros, de que vem causando terror para outros milhares de brasileiros, e que dentro de tudo isso, os que detêm o poder e os que querem chegar ao poder a qualquer custo, debatem de forma política envolvendo esses temas, politizando quase que tudo nesse país e acabando sem chegar a uma solução precisa. O presidente da República é especialista em desfocar do tema principal. Por exemplo, quando a gente era para estar debatendo agora um jeito de conseguir a vacina de forma mais fácil e uma vacina mais eficaz, a que tivesse um melhor respaldo dentro dos testes que foram feitos para poder o Brasil adquirir, mas não, a gente está vendo simplesmente uma ação de irresponsabilidade do presidente da República, que hoje, nesse 1º de janeiro, resolveu ir na praia de Ipanema, onde outros milhares de brasileiros lá estavam, né, de forma a aproveitar esse primeiro feriado de 2021. Mais um dos atos programados, né, do marketing do presidente da República, que tinha pessoas, inclusive, participando de forma inclusas, né, daquelas pessoas que estavam como banhistas, já de forma programada, para poder fazer e propagar um auê quando o presidente ali pulasse. Isso todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém. O fato é que, dentro de tudo isso, existe sim uma parcela da sociedade que abraça, né, esse tipo de discurso irresponsável. Eu não estou me referindo nem só à forma irresponsável de estar hoje, nesse 1º de janeiro, se aglomerando a outros milhares de brasileiros, mas na forma cega com que se nega a enxergar a realidade desse país. Afinal, de tudo que vem acontecendo nesse país, desde o projeto que nasceu lá atrás, chamado Anticorrupção, que foi um aproveitamento de um grupo de oposição, diga-se o grupo de direita, grupo do Bolsonaro, para poder conseguir, com aquele discurso anticorrupção, passar a impressão de que eles eram os principais propagadores daquele discurso e que por eles tinha sido a questão das prisões e aqueles crimes descobertos que foram naquela hora relacionados ao PT. Depois houve condenações que até foram revogadas, prisões que não duraram muito tempo, mostrando o interesse eleitoral daquela época em que isso se apresentava. Sem negar que, óbvio, haviam as falcatruas, as picaretagens, como sempre existiu na República Federativa do Brasil. E diga-se de passagem, não creio nem em 1% que tenha deixado de existir. Até porque a gente traz, inclusive eu trouxe vídeos aqui no canal, mostrando várias coisas que relacionam, né, o corporativismo, o aproveitamento da máquina pública em virtude e em favor do governo que aí está, seja de seus aliados ou do seu principal ícone, né, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro, e principalmente a sua cúpula de filhos, que tiram proveito da forma com que conseguem da máquina federal. Isso está provado, está respaldado em argumentos aí que se embasam em fotos, em dados, em empresas relacionadas ao governo federal e a esses filhos, que geraram lucro, geraram dinheiro para a família Bolsonaro. Então, não é uma questão nova falar disso. A questão é que existe uma parcela da população cega que não imagina o quanto 2021 pode ser difícil. Um ano em que, se nós não tivermos nesse país a questão de alterações que possam impactar diretamente na área econômica, na área do emprego, nós poderemos voltar a ver as pessoas nas calçadas a pedir migalhas e cada vez esse número de pessoas aumentar. Porque esse país ele só vem piorando para quem é pobre. Ou você que é pobre vê alguma política pública voltada para você até 2020, já com 2 anos de mandato do presidente da República? Por exemplo, o corrupto governo petista teve o ProUni, que nós podemos enxergar. O corrupto governo petista investiu pesado e conseguiu, inclusive, financiamentos para o homem do campo. Ou não é assim? Ou o Crédito Amigo não funciona assim? Ou a questão do Horas de Trator, de outros programas que foram implantados durante todo esse tempo, não pensava assim? As políticas públicas que permitiram com que o pobre tivesse acesso a faculdades, isso incomodou sim a elite brasileira. Afinal, o filho do poliglota
ricaço que mora no condomínio da Zona Sul de São Paulo não quer o filho dele estudando com alguém que mora no Capão Redondo. Alguém que está saindo de boné, talvez de tatuagem, com estilo favela, que não tem nada de criminoso, apenas é marginalizado. Então, o que acontece? O filho do rico não poderia vivenciar essa coisa. Isso revoltou a elite brasileira. A elite brasileira precisava tirar de alguma forma aquele governo que ela estava e se aproveitou, sim, da corrupção que existia. Porque ela sempre existiu nesse país, não é uma novidade. Então, o que acontece? O Brasil está caminhando para um período em que a ignorância vai pautar a maioria dos temas e as coisas principais não são debatidas. Vamos debater coisas que estão passando na superficialidade ao ex, como são feitos pelo presidente da República. E quando a gente fala de vida, de morte, de coisas que influenciam diretamente na vida do cidadão, nós vamos ficar por fora desses assuntos, porque infelizmente nós não temos, há bastante tempo aliás, um ícone político que consiga angariar a atenção da população voltada para um bem comum, para um bem maior. Tudo se trata de questões ideológicas, o que se coloca hoje. É uma ideologia contra a outra, e essa guerra em que se ataca não pelo povo, mas se ataca para derrubar o outro, para enfraquecer o outro, para subir na avaliação pública com relação a um pensamento político. Esse é o Brasil 2021 que a gente está vivenciando. Mas enfim, meu recado para 2021 é que o brasileiro precisa começar a enxergar a política pela lógica. Está na hora dele tirar a camisa. Quem vestiu a camisa ridícula do mito rasga. Quem vestiu a camisa com a estrela vermelha e que acha agora que essa camisa vai pautar mais 2 anos de mandato, agredindo de forma, digamos assim, pobre na questão da argumentação, simplesmente por atacar, rasga também. Se a gente não parar, e é lógico, sem esquecer que cada um tem o seu pensamento com relação a essas ideologias, eu não estou me referindo a isso, mas se a gente não parar de politizar temas que são necessários serem debatidos de forma prática, nós vamos vivenciar um 2021 talvez pior do que o 2020. Tomara que não, queria que não, que essa mazela do Covid-19 já fosse embora agora, para a gente poder já começar o ano diferente. Mas a gente sabe que a realidade é muito outra, e que infelizmente, hoje o principal problema que aterroriza e que vem matando brasileiros ainda é a Covid-19. Alguns vão justificar. Os políticos não tomaram a postura ideal durante o pleito eleitoral e por isso agora os irresponsáveis que querem usar da irresponsabilidade para não ligar para a vida do outro estão usando esse discurso para poder fazer isso. Dizer, não cuidaram na política, vão querer cuidar agora. Ou seja, um erro não justifica o outro. Tanto as posturas deveriam ser tomadas lá e não foram, e agora elas continuam precisando ser tomadas. O Brasil está sendo influenciado em uma parcela da população, e claro que qualquer presidente que lá estiver vai ter influência sobre essa parcela da população, porque ele chegou lá pela voz popular. Então, essa influência está fazendo com que brasileiros e brasileiras saiam às ruas de forma irresponsável, não se cuidem e morram. E é impressionante como o presidente da República flerta com a morte, com a violência. Esses temas vão de encontro a algo que gera prazer em falar, em afirmar, em atacar. Ele se gloria de coisas como essa, né? De tortura, de todo tipo de coisa que flerte com a dor. E é impressionante que uma parcela da população esteja anestesiada. Torço para que não seja a maioria, e até acredito que não seja a maioria. Mas espero que, independente da questão partidária, o seu 2021 esteja olhando e atento aos temas principais dessa nação, aos temas que influenciam na nossa vida. Porque se não for assim, a gente vai continuar a levar pancada e a sair dando jab cruzado, direto, sem acertar o alvo, ao léu. Porque afinal nós temos que focalizar nossa energia nos temas principais, focalizar nossa inteligência, a nossa concentração nos temas principais também, para que a gente possa ter em 2021 as soluções para os problemas que a gente não encontrou em 2020. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Infelizmente, é apenas uma utopia daquilo que é necessário e que não deve se tornar realidade. Quero agradecer por você que tá no vídeo até agora com a gente aí, desejar mais uma vez um feliz ano novo. A gente volta a qualquer momento com mais um vídeo aí no canal para bater um papo, para dar opinião, para trazer aí o que a gente acha a respeito dos mais diversos temas. Tchau, tchau.